Um senhor de roupa simples entrou no restaurante mais sofisticado da cidade e pediu o prato mais caro do cardápio. O gerente riu na cara dele. O salão inteiro ouviu. Mas ninguém ali imaginou o que estava prestes a acontecer. Ele entrou sem pressa. Esse era o detalhe que Beatriz notou primeiro. Não a roupa, não a idade, não o jeito simples de quem não estava acostumado com lugares assim. Foi a calma. Aquela calma de quem já passou por tanta coisa na vida que não se impressiona mais com nada. Seu Valdemar cruzou a porta do restaurante Almanara com o passo de quem tem todo o tempo do mundo. Os olhos percorrendo cada canto do salão como se estivesse lendo um livro que conhecia de cor, mas queria rever uma última vez. O Almanara era o tipo de lugar que intimidava antes mesmo de você entrar. Fachada de vidro espelhado, iluminação que parecia calculada por arquiteto, mesas com toalhas brancas engomadas e velas acesas mesmo durante o dia. O tipo de restaurante onde as pessoas iam não só para comer, mas para ser vistas comendo. Beatriz trabalhava ali há quase 2 anos e ainda sentia aquele aperto no peito toda vez que chegava. A sensação de que qualquer movimento errado seria notado por todo mundo. Naquela noite, o salão estava cheio. Executivos em reunião de negócios, casais comemorando datas, um grupo de mulheres elegantes que riam alto perto da janela. A música, ambiente baixinha, os talheres tilintando de leve, o cheiro de vinho e manteiga derretida no ar. Tudo no lugar, tudo como sempre. E então seu Valdemar entrou. Calça de tecido simples, camisa de botão sem gola, sapato de couro que já tinha visto dias melhores, cabelo branco bem penteado, as mãos, Beatriz reparou nas mãos, calejadas, marcadas, as mãos de alguém que passou a vida inteira trabalhando com elas. No bolso da camisa, um envelope amarelo amassado que ele nem tocou ao entrar. Apenas olhou ao redor, respirou fundo e caminhou em direção à recepção. Rogério estava de pé perto da entrada, como sempre, com aquela postura de quem é dono do que não é seu. Terno bem passado, cabelo no lugar, o olhar que vasculhava cada pessoa que entrava e já decidia em 2 segundos se valia ou não o esforço. Era assim que ele funcionava. Beatriz tinha visto aquilo acontecer dezenas de vezes. A triagem silenciosa, o sorriso que aparecia para uns e sumia para outros. Para seu Valdemar, o sorriso não apareceu. Rogério deu um passo à frente antes mesmo que o idoso chegasse à recepção. Bloqueou o caminho com o corpo, com a postura, com aquele jeito de ocupar o espaço que era muito mais intimidação do que cortesia. «Boa noite», disse Rogério com um tom que não tinha nada de boa nem de noite. «O senhor tem reserva?» Valdemar parou. Olhou para ele com tranquilidade. «Não tenho. Vim jantar». Rogério deixou o silêncio durar 1 segundo a mais do que precisava. Os olhos percorreram Valdemar de cima a baixo. Devagar, sem disfarce, do jeito que humilha, sem precisar dizer uma palavra. Beatriz viu tudo da posição onde estava, a bandeja travada nas mãos, o estômago apertando. «Sem reserva fica difícil», Rogério disse por fim. «E olha, o senhor precisa entender que o Almanara tem um perfil específico de clientela». Fez uma pausa calculada. «Talvez o senhor se sinta mais à vontade em algum lugar mais acessível». Não foi o que ele disse. Foi como disse. Alto o suficiente para as mesas mais próximas ouvirem. Com aquele sorriso no canto da boca que dizia tudo sem precisar completar a frase. 2 garçonetes perto do balcão se entreolharam. Um cliente de gravata levantou os olhos do prato por 1 segundo. Valdemar não se mexeu, não mudou a expressão, não deu um passo para trás. «Entendo», disse ele, com uma voz que era grave e quieta ao mesmo tempo. «Mas eu gostaria de uma mesa. Vim comemorar algo importante». Rogério deixou o sorriso crescer. O tipo de sorriso que não é gentileza, é poder. Comemorar? Que bom. Inclinou levemente o corpo para frente, como se fosse contar um segredo, mas manteve o volume propositalmente audível.
Aqui a comemoração sai caro, viu, senhor? Bem caro. Talvez o senhor queira pesquisar melhor antes. Tem um restaurante bem simpático ali na próxima rua. Dizem que o preço é bem mais razoável. Risada abafada saiu de algum lugar atrás dele. Uma das garçonetes se virou de costas. Beatriz sentiu a bandeja pesar mais do que o normal. Valdemar ficou olhando para Rogério por alguns segundos. Não com raiva, não com vergonha, com aquela expressão serena de quem já viu o mundo se mostrar pequeno tantas vezes que nem se surpreende mais. Depois, devagar, deixou os olhos passarem pelo salão inteiro. As mesas, as paredes, os quadros emoldurados, os detalhes da decoração. E Beatriz jurou que viu algo mudar no rosto dele. Não conseguiu nomear o que era. Parecia reconhecimento. Parecia dor antiga. Parecia as duas coisas ao mesmo tempo. Quando ele virou os olhos de volta para Rogério, a voz que saiu era baixa e absolutamente firme. Eu quero uma mesa. Uma pausa de 2 segundos que pesou como pedra. E quero ver o cardápio. Vou pedir o prato mais caro da casa. O salão não parou de uma vez. Parou aos poucos, como quando o volume vai sendo baixado devagar até o silêncio ser completo. A mulher da mesa do canto parou o garfo no meio do caminho. O executivo de gravata colocou o copo na mesa. As risadas do grupo perto da janela morreram sem que ninguém mandasse. Rogério ficou olhando para ele. O sorriso ainda estava no rosto, mas havia perdido o apoio. Era só forma agora, sem conteúdo. O prato mais caro, repetiu Rogério, e desta vez o tom não era de deboche. Era de uma pessoa tentando entender se estava ouvindo certo. Isso, disse Valdemar, simples, direto, sem nem piscar. Beatriz não pensou. Largou a bandeja no balcão mais próximo, pegou um cardápio e caminhou até Valdemar, antes que qualquer outra pessoa se mexesse. Por aqui, senhor, disse ela, com a voz mais firme que conseguiu. Temos uma mesa boa perto da janela. Valdemar virou o rosto para ela, e pela primeira vez, desde que havia entrado, o rosto dele abriu um sorriso. Pequeno, cansado, mas real. Obrigado, minha filha. Beatriz o acomodou na mesa, entregou o cardápio, colocou água sem que ele pedisse. Quando se afastou, passou por Rogério, que estava parado no mesmo lugar, olhando para a mesa do idoso com uma expressão que ela não soube ler direito. Não era vergonha. Ainda não. Era aquele momento em que a arrogância começa a rachar, mas ainda não sabe disso. Beatriz voltou ao balcão, olhou para seu Valdemar sentado sozinho, as mãos sobre a mesa, o envelope amarelo agora ao lado do cardápio aberto, o olhar percorrendo os pratos com uma atenção que parecia ir muito além da fome. Ela ficou olhando para ele por alguns segundos e sentiu algo que não conseguia explicar. A certeza de que aquele senhor de roupa simples e sapato gasto não havia entrado ali por acaso. Que aquela noite não era uma noite comum. Que alguma coisa estava prestes a acontecer naquele salão que ninguém ali tinha capacidade de imaginar. E ela estava certa. Rogério não conseguia parar de olhar para aquela mesa. Era isso que incomodava Beatriz enquanto ela circulava pelo salão, anotando pedidos, recolhendo pratos, fazendo o trabalho que precisava ser feito. Rogério ficava de pé perto do balcão, braços cruzados, olhos fixos em seu Valdemar, como se o idoso fosse um problema que ele ainda não havia resolvido. E Beatriz conhecia bem aquela expressão. Era a expressão de alguém que havia perdido o controle de uma situação e não sabia ainda como retomar. Valdemar, por sua vez, parecia completamente alheio a tudo isso. Ele lia o cardápio com uma atenção que Beatriz raramente via nas mesas do Almanara. A maioria dos clientes folheava por cima, escolhia pelo preço ou pela descrição mais elaborada, pedia sem pensar muito. Valdemar lia como quem estuda. Passava o dedo por cada nome de prato, cada ingrediente listado, cada detalhe da composição. Às vezes parava, às vezes voltava algumas páginas. Uma vez fechou o cardápio, ficou olhando para a janela por alguns segundos e abriu de novo. O envelope amarelo continuava ao lado do cardápio, intocado.
Rogério se aproximou do balcão onde Beatriz estava e falou em voz baixa, sem tirar os olhos da mesa do fundo. Você não devia ter sentado ele ali. Beatriz continuou anotando o pedido que tinha na mão. A mesa estava disponível. Não é sobre a mesa estar disponível ou não. Ele finalmente virou o rosto para ela. É sobre o perfil do estabelecimento. Você sabe disso. Sei que o senhor pediu uma mesa e eu trouxe ele para uma. Ela dobrou o bloco de anotações e encarou Rogério por um segundo. É o meu trabalho. Ele abriu a boca para responder, mas naquele momento, Valdemar levantou a mão discretamente na direção de Beatriz. Não era um gesto de impaciência, era um chamado gentil, quase tímido, o tipo de gesto de quem não quer incomodar, mas precisa de algo. Ela caminhou até a mesa antes que Rogério pudesse completar a frase. Prontinha, seu Valdemar. O idoso apontou para um item no cardápio com o dedo. Esse prato aqui. O medalhão Almanara. Leu o nome devagar, como quem está provando as palavras na boca. Ele ainda é preparado com redução de vinho da casa e ervas frescas cortadas na hora? Ou mudaram para o extrato industrializado? Beatriz piscou. Era uma pergunta que ela nunca havia ouvido em 2 anos de casa. Nem dos clientes mais exigentes, nem dos críticos gastronômicos que apareciam de vez em quando com bloco de notas. A especificidade daquilo, a diferença entre erva fresca cortada na hora e extrato industrializado, era o tipo de detalhe que só alguém com conhecimento técnico real saberia distinguir. Eu vou confirmar na cozinha para você, ela disse, e a voz saiu mais respeitosa do que ela planejou. Valdemar acenou com a cabeça e voltou ao cardápio. Beatriz foi em direção à cozinha com aquela pergunta na cabeça, tentando entender o que havia por trás dela. A cozinha do Almanara era o território de Theo. 30 e poucos anos de profissão, formação na Europa, um temperamento que oscilava entre a genialidade e a impaciência. Ele não gostava de ser interrompido durante o serviço, e todo mundo sabia disso. Beatriz empurrou a porta com cuidado e esperou um momento antes de falar. Theo, desculpa interromper. Um cliente quer saber sobre o medalhão Almanara. Se ainda usa ervas frescas cortadas na hora ou se mudou para extrato. Theo estava de costas, ajustando o fogo de uma frigideira. Ele parou. Não virou de imediato. Ficou parado por 2 ou 3 segundos que pareceram muito mais longos do que eram. Quem está perguntando isso? A voz dele saiu diferente. Não era a rispidez de sempre, era outra coisa. Um senhor, mesa do fundo, perto da janela. Theo virou o corpo devagar, caminhou até o visor de vidro na porta da cozinha e olhou para o salão. Beatriz ficou ao lado dele. Do ângulo onde estavam, dava para ver Valdemar claramente, a cabeça levemente inclinada sobre o cardápio, o envelope amarelo ao lado, as mãos sobre a mesa. Theo ficou olhando, sem piscar, sem falar, por tempo demais. Theo! Ele não respondeu de imediato. Quando falou, foi em voz muito baixa, quase para ele mesmo. Não acredito. Beatriz olhou para Valdemar, olhou para Theo, tentou encontrar a ligação entre as duas coisas e não encontrou. Você conhece ele? Theo não respondeu. Apenas voltou para sua bancada devagar, como alguém que precisa de um momento para reorganizar os pensamentos, e ficou de costas para ela em silêncio. Beatriz saiu da cozinha sem a resposta que havia entrado para buscar. No salão, Rogério a interceptou antes que ela chegasse à mesa de Valdemar. E aí, o que a cozinha disse? Theo não respondeu ainda. Rogério franziu o senho. Como assim não respondeu? Ele sempre responde sobre o cardápio. Ele ficou olhando pelo visor para o cliente e parou de falar. Rogério olhou na direção da cozinha, depois na direção de Valdemar, e alguma coisa no rosto dele mudou. Não chegou a ser preocupação, mas era o começo de alguma coisa que se parecia com isso. Ele caminhou até a porta da cozinha com passadas rápidas e entrou sem bater. Beatriz aproveitou e foi até a mesa de Valdemar. Seu Valdemar, vou demorar um pouquinho para confirmar a informação. Posso te trazer alguma coisa enquanto isso? Água com gás, um pão? Água tá ótimo, ele disse com aquele jeito simples que contrastava com tudo ao redor.
Obrigado pela gentileza, minha filha. Você não precisava ter feito o que fez lá atrás. Beatriz sentiu o rosto esquentar. Precisava sim. Ele sorriu de novo, aquele sorriso cansado e real, e voltou o olhar para o cardápio. Beatriz foi buscar a água e, quando voltou, encontrou Valdemar com o dedo parado sobre um nome específico no cardápio. Não era o medalhão almanara, era um prato mais simples, listado quase no fim da página, sem descrição elaborada. Apenas o nome, Filé à Conceição. Ela colocou a água na mesa. Esse aí é um dos mais antigos da casa. Dizem que a receita tem mais de 30 anos. Valdemar não respondeu. Ficou olhando para aquele nome por um tempo que foi longo demais para ser casual. A expressão no rosto dele era de alguém que acabou de ouvir uma música que não escutava há décadas e sentiu tudo aquilo voltar de uma vez. Foi nesse momento que a porta da cozinha se abriu. Theo saiu, sem avental, o que nunca acontecia durante o serviço. Caminhou pelo corredor lateral com os ombros levemente curvados, o olhar no chão, até que levantou a cabeça e os olhos encontraram a mesa de Valdemar. Ele parou no meio do corredor. Valdemar levantou o olhar do cardápio. Os dois se olharam por alguns segundos que Beatriz não soube medir. Atrás de Theo, Rogério apareceu na porta da cozinha com a expressão de quem não havia conseguido as respostas que queria. Viu Theo parado no corredor, viu o olhar entre os dois homens e caminhou até o chefe com impaciência. O que está acontecendo? Você me deixou falando sozinho lá dentro. Theo não tirou os olhos de Valdemar. Respondeu para Rogério sem olhar para ele, com uma voz baixa e tensa que Beatriz escutou claramente de onde estava. Você não sabe com quem você mexeu. Rogério deu uma risada curta, o tipo de risada que tenta disfarçar o desconforto com deboche. Mas Beatriz viu o momento exato em que o sorriso morreu no rosto dele antes de terminar de nascer. Viu os olhos dele piscarem uma vez, 2 vezes, enquanto tentava entender o que estava acontecendo, e não conseguia. Nenhum deles conseguia ainda. Mas Beatriz tinha a sensação crescente, quase física, de que em algum momento muito breve aquele salão inteiro ia entender. E nada mais seria igual depois disso. Theo voltou para a cozinha sem dizer mais nada. Não explicou. Não completou o raciocínio. Entrou pela porta, deixou Rogério parado no corredor com a frase pendurada no ar e desapareceu atrás do vidro fosco, como se precisasse de paredes entre ele e o que estava sentindo. Beatriz viu tudo do lugar onde estava. Viu Rogério ficar olhando para a porta fechada da cozinha, com aquela expressão de quem acabou de pisar num terreno desconhecido e ainda não sabe se vai afundar. Durou pouco. A arrogância tem essa característica. Ela se reconstrói rápido porque precisa. Rogério ajeitou o terno, passou a mão no cabelo e voltou a circular pelo salão como se nada tivesse acontecido. Como se a frase de Theo fosse coisa de chefe estressado, sem significado real, sem peso. Beatriz o conhecia bem o suficiente para saber que era exatamente o contrário, que aquelas palavras haviam entrado nele de um jeito que ele não estava pronto para admitir. Ela foi buscar água para outra mesa, recolheu 2 pratos, anotou um pedido de sobremesa, e o tempo todo com um pedaço da atenção preso em seu Valdemar. O idoso continuava na mesa do fundo, com aquela presença quieta que ocupava o espaço sem fazer barulho. O cardápio estava fechado agora. As mãos sobre a mesa. O envelope amarelo ao lado, imóvel. Mas o olhar dele havia mudado. Não estava mais percorrendo o salão com aquela leveza de quem observa. Estava fixo num ponto específico da parede, um dos quadros que decoravam o almanara, pendurado entre 2 arandelas de luz quente. Beatriz nunca havia prestado muita atenção naquele quadro. Era uma foto antiga, em preto e branco, emoldurada em madeira escura. Mostrava um terreno vazio, com árvores ao fundo e o céu aberto acima. Nada demais. O tipo de decoração que existe para preencher espaço. Mas Valdemar olhava para aquele quadro como quem olha para um espelho.
Beatriz parou por um segundo, segurou a bandeja com as duas mãos e ficou observando o rosto dele. Tinha algo ali que ela não sabia nomear. Não era saudade exatamente. Não era tristeza exatamente. Era algo mais antigo do que os dois. Uma dor que já tinha sido processada tantas vezes que virou só peso. Peso quieto. Peso que a pessoa carrega sem reclamar, porque já aprendeu que reclamar não alivia. Ela foi até a mesa. Posso te trazer mais alguma coisa enquanto o senhor decide? Valdemar tirou os olhos do quadro e olhou para ela. Me faz uma pergunta, minha filha. A voz era tranquila, mas havia algo diferente nela agora. Uma intenção. Esse restaurante. Há quanto tempo ele existe? Beatriz pensou por um segundo. Uns 25 anos, pelo que eu sei. O dono fundou quando era jovem ainda. Tem história longa aqui. Valdemar acenou com a cabeça devagar. Não era a reação de quem acabou de ouvir uma informação nova. Era a reação de quem acabou de confirmar algo que já sabia. E o dono ainda aparece por aqui? O Eduardo aparece quase todo dia. Ele gosta de acompanhar o movimento pessoalmente. Beatriz olhou para o relógio na parede sem querer. Essa hora ele costuma chegar. Valdemar não respondeu. Apenas colocou a mão sobre o envelope amarelo. Não para abrir, só para tocar. Como quem verifica que ainda está ali. Beatriz voltou ao balcão com mais perguntas do que respostas. Foi sua colega Priscila que chegou por trás dela enquanto ela organizava os pedidos. Beatriz, você sabe quem é aquele senhor ali? Sei que o Rogério tentou mandar ele embora e ele não foi. Não, sério mesmo. Priscila estava com o celular na mão, a tela virada para baixo, a voz baixa e urgente. Eu pesquisei o nome dele quando você sentou ele. Valdemar Figueiredo. Ela virou o celular. Olha isso! Beatriz olhou para a tela. Era uma página de um portal de gastronomia. A foto no topo mostrava um homem mais jovem, sorrindo, de avental branco, em frente a uma cozinha simples que não tinha nada de sofisticado. A manchete acima da foto dizia: o homem que alimentou o Brasil sem que o Brasil soubesse seu nome. Ela pegou o celular com as duas mãos e leu. Valdemar Figueiredo. Cozinheiro popular, nascido no interior, sem formação acadêmica, sem restaurante próprio, sem nenhum dos certificados que o mundo da gastronomia usa para decidir quem vale a pena. O homem que durante décadas criou receitas que viraram referência nacional, pratos simples, acessíveis, feitos com o que tinha à mão, que alimentaram famílias em bairros que nenhum chefe estrelado pisaria. Tinha sido convidado para representar o Brasil em eventos internacionais e recusado todas as vezes, dizendo que cozinha boa era feita para quem tinha fome, não para quem queria aplaudir. Tinha recusado prêmios, tinha recusado contratos com redes de restaurantes, tinha sumido da vida pública anos atrás, depois de uma perda que o texto mencionava apenas como um luto que o afastou de tudo. Beatriz chegou no fim da página e percebeu que estava com a respiração presa. Meu Deus, ela disse em voz baixa. É ele, Priscila confirmou, olhando para a mesa do fundo. É exatamente ele. Beatriz ficou olhando para Valdemar por alguns segundos. O senhor de roupa simples que Rogério havia tentado mandar embora na frente de todo mundo. O homem que havia pedido o prato mais caro com a calma de quem não tem nada a provar. Que havia olhado para o quadro na parede como quem reconhece um lugar que existia só na memória. Ela guardou o celular e olhou para Rogério, que naquele momento estava do outro lado do salão, conversando com um casal de clientes, com aquele sorriso bem treinado que ele reservava para quem parecia importante. Não sabia de nada. Beatriz respirou fundo e voltou ao trabalho. Mas o peso do que havia lido não saía. Alguns minutos depois, Valdemar a chamou de novo com aquele gesto discreto. Ela foi até a mesa. Ele tinha o envelope na mão agora, aberto. Retirou de dentro uma foto e colocou sobre a toalha branca com cuidado, como quem deposita algo frágil. Era uma foto antiga, preto e branco, com as bordas levemente amareladas pelo tempo.
Mostrava um terreno aberto, sem construção, sem calçada, só terra batida e árvores ao fundo. No centro da imagem, uma família reunida em volta de uma mesa posta do lado de fora. Toalha xadrez, pratos simples, crianças sentadas, adultos de pé. Uma mulher no centro, com um sorriso largo, segurava uma travessa com as duas mãos. Todos olhavam para ela. Beatriz olhou para a foto. Depois levantou os olhos e olhou para o quadro na parede. O mesmo quadro que Valdemar havia encarado por tanto tempo. O terreno era o mesmo. Ela abriu a boca e não saiu nada. Esse lugar aqui, Valdemar disse, apontando para a foto com o dedo. Era onde a gente se reunia. Família, vizinhos, qualquer um que tivesse passando com fome. Passou o dedo sobre a imagem com uma delicadeza que Beatriz sentiu no peito. A mulher no meio é minha esposa, a Conceição. Uma pausa. Ela que escolhia o dia, dizia que mesa boa não precisava de motivo, só precisava de gente. Beatriz olhou para a mulher da foto. Jovem, sorrindo, os braços fortes segurando a travessa como se fosse a coisa mais natural do mundo. Depois, olhou para Valdemar, para as rugas, para os olhos quietos, para as mãos que haviam tocado a foto com tanto cuidado. Essa criança aqui, ele continuou, apontando para um menino pequeno no canto esquerdo da foto, de pé, com um prato nas mãos, olhando para a travessa com os olhos arregalados. Esse menino aparecia quase todo dia, família passando por dificuldade. A gente nunca perguntou, nunca cobrou, só serviu. Beatriz olhou para o menino na foto. Depois, sem saber bem porquê, olhou para o corredor que levava ao escritório do fundo. A porta com a placa discreta, letras douradas sobre madeira escura. Eduardo Monteiro, proprietário. E o sobrenome bateu. Ela olhou para a foto de novo. Para o menino, para o sobrenome na placa, e sentiu o chão fazer aquele movimento leve de quem percebe que estava em pé sobre algo muito maior do que imaginava. Seu Valdemar, ela disse, e a voz saiu mais fina do que ela queria. O senhor sabe o nome do dono desse restaurante? Valdemar levantou o olhar para ela. Havia algo naqueles olhos. Não era surpresa. Era a expressão de quem fez uma pergunta para o universo há muito tempo e está prestes a ouvir a resposta. Não sei, ele disse. Nunca soube. Beatriz abriu a boca para responder. E nesse exato momento, do outro lado do salão, a porta principal se abriu. Eduardo Monteiro entrou no Almanara como entrava toda noite, cumprimentando o pessoal da recepção, olhando o movimento com aquele olhar de dono que avalia tudo em segundos, o passo firme de quem construiu aquele lugar tijolo por tijolo e sente isso nos pés toda vez que pisa no piso. Ele atravessou metade do salão e parou. Os olhos haviam encontrado a mesa do fundo. Beatriz estava de pé ao lado de Valdemar e viu o momento exato, o instante em que Eduardo Monteiro viu aquele rosto, aquelas mãos, aquela presença quieta sentada na mesa perto da janela. Viu o passo parar no meio do movimento, viu o queixo descer levemente, viu as mãos que estavam indo para o bolso pararem no ar. O salão continuava funcionando ao redor. Conversas, talheres, música ambiente, mas era como se aqueles dois homens existissem numa bolha separada de tudo. Rogério percebeu que o dono havia chegado e caminhou em direção a ele com o passo de sempre. E parou quando viu a expressão no rosto de Eduardo. Nunca havia visto aquela expressão. Em anos de trabalho, nunca. Eduardo não tirou os olhos de Valdemar e começou a caminhar em direção à mesa. Eduardo caminhava devagar. Não era o passo de sempre, aquele passo de dono que atravessa o salão com propósito e pressa. Era outro. Era o passo de alguém que precisa de cada segundo daquela caminhada para organizar o que está sentindo antes de chegar do outro lado. Os funcionários que estavam no caminho dele perceberam e se afastaram sem entender por quê. Só sabiam que havia algo naquele momento que pedia espaço. Beatriz recuou um passo da mesa instintivamente. Rogério ficou parado no meio do salão, os olhos indo de Eduardo para Valdemar e voltando, tentando montar um quebra-cabeça com peças que ele ainda não tinha.
O salão não havia parado completamente. As conversas continuavam, os talheres tilintavam, a música ambiente seguia baixinha. Mas havia algo no ar. Aquela mudança de pressão que acontece antes de uma tempestade, quando tudo ainda parece igual, mas o corpo já sabe que não é. Eduardo parou na frente da mesa. Valdemar levantou o olhar do envelope. Os dois ficaram se olhando por alguns segundos que pesaram como anos inteiros. Eduardo tinha 50 e poucos anos, ombros largos, cabelo grisalho nas têmporas, o rosto de quem construiu muita coisa e pagou preço por cada uma. Mas naquele momento, parado na frente daquela mesa, com aquele rosto à sua frente, ele não parecia o dono de nada. Parecia uma criança que cresceu demais depressa e de repente se viu de volta no ponto de partida. A voz que saiu dele não era a voz do empresário. Seu Valdemar. Uma pausa. O senhor veio. Não foi uma pergunta. Foi uma constatação. Do tipo que carrega dentro dela tudo que nunca foi dito. Tudo que ficou guardado por tempo demais. Tudo que a vida empurra para debaixo do tapete porque sobreviver não dá tempo para processar. Valdemar olhou para ele por mais alguns segundos. E então, com aquela calma que era a marca de tudo que ele fazia, disse: "Eu não sabia que era você, Eduardo. Juro que não sabia." O queixo de Eduardo tremeu. Só uma vez. Rápido. Mas Beatriz viu. Rogério deu um passo à frente. "Eduardo, esse senhor chegou aqui sem reserva e..." Eduardo levantou a mão. Um gesto único, seco, sem violência, mas com um peso que fez Rogério parar no meio da frase, como se tivesse batido numa parede de vidro. Depois, Eduardo puxou a cadeira do outro lado da mesa e sentou na frente de Valdemar. Não chamou ninguém, não pediu nada. Apenas sentou, colocou as mãos sobre a toalha branca e respirou fundo. "Faz quanto tempo?" disse ele. Não era pergunta também. Era espanto com o próprio tempo. "Muito", Valdemar respondeu. "A gente não conta mais, né? Só sente." Eduardo olhou para a foto que ainda estava sobre a mesa. A foto preto e branco. A família reunida, a mulher com a travessa, o menino no canto com o prato nas mãos. Ele ficou olhando para aquela imagem por um tempo longo, e quando levantou o olhar para Valdemar, havia algo nos olhos dele que Beatriz não conseguia nomear, mas reconhecia. Era o olhar de quem deve uma dívida que dinheiro nenhum paga. "Eu tentei te encontrar", Eduardo disse. "Depois que as coisas melhoraram para mim, tentei. Perguntei para os vizinhos antigos, fui ao bairro, procurei, mas o senhor tinha sumido. Eu me afastei de muita coisa", Valdemar disse. Uma pausa curta. "Quando a Conceição foi, eu me afastei de quase tudo." O nome caiu no ar com peso próprio. Eduardo fechou os olhos por um segundo. "Eu soube. Me disseram anos depois." Ele parou. "Me desculpa por não ter estado lá." "Você não precisava estar em lugar nenhum, menino." Valdemar disse aquela palavra. Menino, com uma naturalidade que reduziu Eduardo a outra escala de tamanho. Não com desrespeito, com afeto, com a intimidade de quem conheceu alguém quando ainda não havia máscara nenhuma no rosto. "Você tinha a sua vida para construir, era o que eu queria para você." Beatriz percebeu que havia parado de se mover completamente. Estava de pé ao lado do balcão, a bandeja esquecida na mão, e não conseguia ir a lugar nenhum. Ao seu lado, Priscila estava igual, parada, os olhos fixos na mesa, a respiração contida. Não eram as únicas. A mesa de executivos mais próxima havia silenciado. Um dos homens tinha o copo na mão a caminho da boca e tinha simplesmente parado ali, o copo no ar, ouvindo. O casal da mesa do canto havia virado discretamente as cadeiras. A mulher tinha a mão sobre a boca. Rogério estava parado junto à coluna no centro do salão, sozinho. O terno impecável, o cabelo no lugar, tudo exatamente como sempre, mas com uma expressão que Beatriz nunca havia visto nele. Não era a arrogância de sempre. Era o rosto de alguém que está entendendo, aos poucos, o tamanho do que fez. Cada peça encaixando devagar, sem pressa, sem misericórdia.
Eduardo se virou para o salão. Não foi um gesto calculado. Foi natural, inevitável, como quando uma história é grande demais para ficar numa mesa só. Esse homem aqui, ele disse, e a voz saiu clara, firme, sem afetação. Alimentou a minha família por anos. Minha mãe, meu irmão, eu. Tinha época que a gente não tinha o que comer no jantar. E esse homem, que não era nosso parente, que não tinha obrigação nenhuma, colocava prato na mesa pra gente sem perguntar, sem cobrar, sem esperar nada em troca. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros silêncios daquela noite. Era o silêncio de um salão inteiro que parou de fingir que não estava ouvindo. Eu construí esse restaurante, Eduardo continuou, pensando naquelas refeições. Cada detalhe desse lugar tem a ver com o que eu aprendi sentado naquelas mesas lá fora, comendo o que o seu Valdemar e a dona Conceição preparavam. Ele parou, olhou para Valdemar. O senhor nunca soube disso, nunca contei para ninguém, mas é a verdade. Valdemar olhou para Eduardo por um longo momento. E então fez uma coisa que ninguém esperava. Sorriu. Não um sorriso de satisfação. Um sorriso daqueles que aparecem quando uma pessoa descobre que uma semente que plantou décadas atrás cresceu de um jeito que ela nunca imaginou. Um sorriso cheio de Conceição, cheio de mesas postas do lado de fora, cheio de crianças com prato na mão e céu aberto em cima. Ela ia ficar feliz de saber, ele disse. A voz firme, mas com aquela rachadura pequena que aparece quando a saudade encontra a gratidão ao mesmo tempo. Eduardo não respondeu. Não precisava. Foi então que Rogério se moveu. Ele caminhou até a mesa devagar, sem a postura de sempre, sem o sorriso treinado, sem nada do arsenal que usava para ocupar espaço. Chegou na beirada da mesa e parou. Eduardo levantou o olhar para ele com uma expressão que não era raiva. Era pior que raiva. Era decepção funda, do tipo que só aparece quando a expectativa era alta e a queda foi longa. Eduardo, eu não sabia quem... Rogério. A voz de Eduardo saiu baixa e cortou o ar. Você não precisava saber quem ele era para tratá-lo com respeito. A frase ficou no ar. Simples, sem adorno, sem grito. E foi exatamente por isso que pesou do jeito que pesou. Porque era verdade pura, sem embalagem, do tipo que não tem como rebater. Rogério abriu a boca. Fechou. Olhou para Valdemar, para o rosto tranquilo do idoso que ele havia tentado expulsar na frente de todo mundo. E alguma coisa nele desabou. Não visivelmente, não com drama. Desabou por dentro, do jeito que as coisas desabam quando a pessoa finalmente entende que errou de um jeito que não tem como desfazer. Valdemar olhou para ele com aquela serenidade que era mais pesada do que qualquer julgamento. E o salão inteiro esperou para ver o que viria a seguir. Rogério ficou parado na beirada da mesa com o salão inteiro nos ombros. Não era uma sensação figurada, era física mesmo. Aquele peso de quando cada par de olhos ao redor está pousado em você e não tem escapatória possível. As mesas próximas haviam silenciado completamente. Os garçons estavam parados nos corredores. Até a música ambiente parecia ter diminuído sozinha, como se o próprio lugar soubesse que aquele momento pedia silêncio. Eduardo olhou para ele com aquela expressão que não era raiva. Era pior. Era o olhar de quem esperava mais e teve menos. E sabe exatamente o tamanho da diferença entre os dois. Eu quero ouvir de você, Eduardo disse, com a voz baixa e firme. O que aconteceu quando esse senhor chegou aqui hoje? Rogério abriu a boca. Fechou. Tentou organizar as palavras de um jeito que soasse razoável, que tivesse uma lógica defensável, que permitisse alguma saída. Mas não havia saída. Não naquele salão, não naquele momento, não com aquelas pessoas todas ouvindo. Eu segui o protocolo do estabelecimento, ele disse por fim. O senhor chegou sem reserva, sem... Rogério. Eduardo não levantou a voz. Não precisou. Eu não perguntei sobre protocolo. O silêncio que se seguiu foi cirúrgico. Foi então que uma voz saiu de uma das mesas próximas.
um homem de meia idade, terno escuro, que havia jantado em silêncio até aquele momento e que claramente havia ouvido tudo desde o início. Com licença. A voz era calma, sem drama. Eu estava aqui quando esse senhor chegou, vi o que aconteceu. Uma pausa. Foi constrangedor de assistir. Rogério virou o rosto para ele com uma expressão que tentava ser autoridade e não chegava nem perto. Eu também vi, disse uma mulher de outra mesa sem levantar, sem gesticular, apenas colocando as palavras no ar com a simplicidade de quem diz uma verdade que não precisa de enfeite. Ele foi tratado como se não tivesse o direito de estar aqui. Mais uma voz. Depois outra. Não era uma gritaria. Era pior que isso. Era um consenso calmo, construído palavra por palavra, testemunho por testemunho, que foi cercando Rogério por todos os lados sem que ele pudesse apontar para ninguém e dizer que estava exagerando. Ele estava sozinho no meio do salão que havia comandado por anos. E pela primeira vez, naquele lugar, não tinha nenhum poder. Valdemar se mexeu na cadeira. Todo mundo olhou para ele, porque quando Valdemar se movia, havia algo naquele corpo velho e calmo que pedia atenção sem pedir nada. Ele se levantou devagar, apoiou as mãos na mesa, ficou de pé com aquela dignidade tranquila que não aprendia em curso nenhum. Caminhou até Rogério com passos lentos e parou na frente dele. Rogério era mais alto, mais jovem, mais bem vestido. E naquele momento parecia menor do que qualquer pessoa naquele salão. Valdemar olhou para ele por alguns segundos, não com julgamento, com algo mais difícil de receber do que julgamento, com compreensão. O tipo de olhar de quem já viu gente pequena se fazer grande a vida inteira e sabe que por baixo daquilo tudo existe sempre uma história que explica, mesmo que não justifique. Olha para mim, Valdemar disse. Baixo. Só para Rogério ouvir, mas o silêncio do salão fez a frase chegar em todo canto. Olha mesmo. Rogério olhou. O que você viu quando eu entrei aqui hoje? A pergunta ficou no ar. Rogério não respondeu, porque não havia resposta honesta que ele conseguisse dar naquele momento sem se expor completamente. Você viu a roupa, Valdemar continuou. Viu o sapato, viu a idade e decidiu tudo em 2 segundos. Uma pausa. Eu não fico bravo com isso, filho. Já vi isso a vida inteira. Mas te digo uma coisa. Ele apontou levemente para o próprio peito com o dedo. Você não me viu. Em momento nenhum você me viu de verdade. Beatriz estava encostada no balcão com o avental apertado nas mãos e sentiu aquela frase atravessar o peito como atravessa quando algo é verdadeiro demais para ser só ouvido. Rogério abriu a boca. E dessa vez, o que saiu não era defesa, não era protocolo, não era a voz do gerente que havia cultivado por anos. Era outra voz, mais antiga, mais verdadeira. Eu errei, ele disse, simples, sem adorno. As 2 palavras caíram no salão com um peso que nenhuma explicação teria. Valdemar acenou com a cabeça. Foi nesse momento que Eduardo se levantou da mesa e caminhou até Rogério. Parou ao lado dele, olhou para ele por um segundo e disse com a voz baixa e definitiva: você está desligado do Almanara a partir de hoje. O salão não reagiu com barulho. Reagiu com aquele silêncio denso que é mais expressivo do que qualquer aplauso. O silêncio de quem acha que era exatamente isso que precisava acontecer. Rogério não respondeu. Acenou com a cabeça uma vez, olhou para o chão e ficou parado por um momento que parecia não saber como terminar. Foi Valdemar que terminou. Eduardo. A voz do idoso era firme. O dono do restaurante virou o rosto para ele. Isso não precisa ser assim. Eduardo franziu o senho levemente. Seu Valdemar, escuta. Valdemar falou com aquela autoridade quieta que não precisava de volume. Eu passei a vida inteira vendo gente errar. E aprendi uma coisa que a Conceição me ensinou muito antes de eu merecer aprender. Ele olhou para Rogério, depois para Eduardo. Humilhação não corrige ninguém, só endurece. O que corrige
É ter que olhar para o próprio erro e ficar de pé na frente dele sem fugir. Eduardo ficou olhando para Valdemar por um longo momento. Rogério estava imóvel. Ele já fez isso, Valdemar disse, apontando levemente na direção de Rogério. Ficou de pé, admitiu, na frente de todo mundo. Uma pausa. Isso custa caro para qualquer pessoa. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros silêncios daquela noite. Era um silêncio que pensava. Eduardo olhou para Rogério, olhou para Valdemar. E numa decisão que claramente não estava nos planos de ninguém ali, disse: "Você continua, mas isso não passa daqui." Rogério levantou o olhar para Eduardo com uma expressão que Beatriz nunca havia visto nele. Sem postura, sem armadura, sem nada do que ele usava para ocupar espaço. Apenas um homem que havia sido poupado por alguém que não tinha obrigação nenhuma de poupá-lo. "Obrigado", ele disse. E dessa vez as palavras eram para Valdemar. Valdemar apenas acenou com a cabeça e voltou para a mesa. Foi quando Theo saiu da cozinha, sem avental, com os olhos de quem tomou uma decisão que estava adiando há tempo demais. Ele caminhou até a mesa de Valdemar com passos diretos e parou na frente do idoso com uma expressão que misturava respeito com algo que se parecia muito com culpa. "Seu Valdemar", ele disse, "tem uma coisa que eu preciso explicar ao senhor, sobre o cardápio, sobre o filé à Conceição." Uma pausa em que ele respirou fundo. "Sobre como esse prato chegou até aqui." Valdemar olhou para ele, e o salão, que havia começado a retomar o fôlego, parou de novo. Porque havia algo no rosto de Theo que dizia que o que vinha a seguir não era simples, não era bonito. E era exatamente o que faltava para aquela noite fazer sentido completo. Theo não desviou o olhar. Era isso que Beatriz notou primeiro. Que ele estava de pé na frente de Valdemar, sem desviar o olhar, sem buscar saída, sem fazer nenhum daqueles movimentos sutis que as pessoas fazem quando estão prestes a diminuir o que precisam dizer. Ele estava ali inteiro. E havia algo naquela postura que dizia que o que vinha a seguir havia pesado nele por tempo demais para ser carregado mais um dia. Eduardo ficou de pé ao lado da mesa. Rogério recuou alguns passos, mas não saiu. Ficou encostado na coluna mais próxima, como alguém que sabe que não tem mais papel central na história, mas precisa ver o fim. Valdemar olhou para Theo com aquela calma de sempre. "Pode falar, filho." Theo respirou fundo. "Eu aprendi a cozinhar com um homem que conheceu o senhor", ele começou. "Um cozinheiro de bairro, do interior, que trabalhou a vida inteira sem reconhecimento nenhum. Se chamava Nestor." Pausa. "Era meu pai." O salão não se mexeu. "Meu pai falava do senhor desde que eu era criança. Falava das receitas, do jeito de temperar, da filosofia que o senhor tinha sobre comida, que prato bom não era o mais caro nem o mais bonito, era o que chegava com intenção." Theo olhou para o chão por um segundo. Depois, voltou os olhos para Valdemar. "Ele aprendeu o filé à Conceição com o senhor, direto. Numa tarde que o senhor passou ensinando ele de graça, sem pedir nada, porque ele tinha perguntado com vontade de aprender." Valdemar ficou muito quieto. O tipo de quieto que não é ausência, é presença total, absorvendo cada palavra. "Quando meu pai foi embora", Theo continuou, e a voz rachou levemente nessa parte, "eu tinha a receita dele, escrita à mão num caderno velho que ele guardava como se fosse documento. E quando eu vim trabalhar aqui, quando o Eduardo me deu a chance de montar o cardápio, eu coloquei essa receita." Ele parou. "Mas eu nunca contei a história dela para ninguém, nunca dei o crédito de onde veio. Coloquei o nome, o filé à Conceição, porque não tive coragem de tirar, mas também não tive coragem de explicar." A frase ficou no ar com o peso de uma confissão que havia esperado anos para ser feita. "Isso era do senhor", Theo disse. "A receita, o nome, a história, e eu servi esse prato centenas de vezes sem dizer isso para ninguém, sem dizer que era do senhor e da dona Conceição." Ele engoliu seco.
Me desculpa. Beatriz percebeu que estava com os dedos entrelaçados na frente do corpo, sem ter percebido quando havia feito isso. Priscila estava ao seu lado com a mão sobre o coração, literalmente, sem nenhuma autoconsciência sobre o gesto. Valdemar ficou olhando para Theo por um longo momento. E então fez uma coisa que ninguém no salão esperava. Se levantou, caminhou até Theo e colocou a mão no ombro do chefe com uma firmeza que era ao mesmo tempo suporte e absolvição. O seu pai era um homem bom, ele disse. Eu lembro dele. Lembro da tarde que você falou. Uma pausa em que o rosto de Valdemar percorreu uma distância enorme, sem sair do lugar. Ele aprendeu porque queria aprender de verdade, e ensinou você pelo mesmo motivo. Apertou o ombro de Theo uma vez. A receita não era minha, era da Conceição, e ela ficaria feliz de saber que passou por mãos que cozinhavam com amor. Theo fechou os olhos, abriu, e Beatriz viu que ele estava lutando contra alguma coisa que estava perdendo. Eduardo estava de pé com os braços cruzados e o queixo levemente abaixado, o rosto de quem está sentindo coisas demais para organizar ao mesmo tempo. Valdemar voltou para a mesa, sentou, olhou para o cardápio aberto na página do filé à Conceição e ficou assim por alguns segundos, com aquele olhar que ia muito além do papel, muito além daquele salão, muito além daquela noite. Theo, ele disse sem levantar o olhar do cardápio, você consegue preparar esse prato do jeito original, com os ingredientes que o seu pai usava? Theo limpou o rosto com o dorso da mão rapidamente, como quem não quer que o gesto seja notado. Consigo, tenho tudo. Então me faz esse favor. Valdemar fechou o cardápio devagar. Uma última vez, do jeito que ela inventou. Theo acenou com a cabeça e voltou para a cozinha sem dizer mais nada. E havia algo naquele caminhar de volta, nos ombros levemente erguidos, no passo mais firme, que dizia que ele saía dali diferente de como havia entrado. Os minutos que se seguiram foram estranhos e bonitos ao mesmo tempo. O salão foi retomando o movimento aos poucos. Conversas voltaram em volume baixo. Talheres recomeçaram a tintilar, mas havia uma qualidade diferente no ar, como depois de uma chuva forte, quando tudo cheira a terra molhada e o mundo parece lavado. Beatriz circulava pelas mesas com a leveza de quem acabou de testemunhar algo que não sabia nomear, mas sabia que não esqueceria. Rogério ficou pelo salão em silêncio, fazendo o trabalho sem a postura de sempre, como um homem que está reaprendendo a ocupar um espaço. Eduardo sentou de volta à mesa de Valdemar. Por um tempo os dois ficaram em silêncio. O tipo de silêncio que existe entre pessoas que não precisam preencher o espaço com palavras, porque a história entre elas já disse tudo o que precisava. Foi Eduardo quem falou primeiro. O senhor sumiu por tanto tempo. Depois que a dona Conceição foi, não era uma acusação. Era uma pergunta que estava guardada há anos. Valdemar olhou para a janela por um momento. Lá fora a cidade continuava. Carros, luzes, gente passando sem saber o que estava acontecendo ali dentro. Quando ela foi, ele disse devagar, eu perdi o motivo de cozinhar por um tempo. E cozinhar era tudo que eu sabia fazer de verdade. Uma pausa longa. Aí eu aprendi que saudade não some. Ela só muda de forma, começa pesada demais para carregar e com o tempo vai virando outra coisa. Vira memória, vira gratidão, vira vontade de honrar o que foi bom. Eduardo não respondeu. Ficou ouvindo com aquela atenção de quem sabe que está recebendo algo que vale mais do que qualquer coisa que dinheiro compra. Eu vim aqui hoje porque precisava ver esse lugar uma vez. Valdemar continuou. Ver o que cresceu nesse terreno. Ver se o que a gente plantou lá atrás tinha chegado até algum canto. Ele olhou para Eduardo com um sorriso pequeno e cheio. Chegou longe. Foi quando Theo saiu da cozinha carregando o prato. Simples na apresentação. Sem torre, sem espuma, sem nenhum daqueles enfeites que os restaurantes sofisticados usam para dizer que algo vale o preço. Apenas o prato, o molho,
O aroma que começou a tomar o salão antes mesmo de Theo chegar à mesa. Um cheiro que era quente e antigo e familiar, de um jeito que não fazia sentido para quem nunca tinha estado naquela cozinha de terreiro, mas que Valdemar reconheceu no segundo em que chegou. Ele fechou os olhos. Ficou assim por alguns segundos, com aquele aroma chegando. E Beatriz entendeu sem que ninguém precisasse explicar que naquele momento Valdemar não estava no Almanara. Estava em outro lugar. Numa cozinha mais simples, com chão de cimento e janela sem vidro, com uma mulher de avental xadrez que mexia a panela cantando baixinho, sem saber que estava cantando. Quando abriu os olhos, havia água neles. Ele não escondeu. Pegou o garfo devagar. Cortou um pedaço, levou à boca. E o sorriso que apareceu no rosto dele foi o sorriso mais silencioso e mais cheio que Beatriz havia visto na vida inteira. É ela, ele disse. Para ninguém, para todo mundo, para Conceição. É exatamente ela. Valdemar comeu devagar. Não havia pressa. Nunca havia pressa nele. Era uma das coisas que Beatriz havia aprendido naquela noite, observando aquele homem existir num ritmo que o mundo ao redor havia esquecido que era possível. Cada garfada era inteira. Cada pausa entre uma e outra era real. Era o jeito de comer de alguém que sabe que algumas refeições são maiores do que a fome que as motivou. O salão havia voltado ao movimento, mas era um movimento diferente do início da noite, mais baixo, mais cuidadoso. Como se as pessoas tivessem entendido, sem combinar, que havia algo acontecendo naquela mesa do fundo que pedia respeito. Não o respeito de quem tem medo, mas o respeito de quem reconhece que está perto de algo verdadeiro. Eduardo ficou sentado à mesa durante toda a refeição. Não falou muito, não precisava. Havia entre os dois aquela qualidade de silêncio que só existe entre pessoas que compartilharam algo real. Não necessariamente momentos grandes, mas momentos que ficaram, que moldaram, que estavam na base de quem cada um havia se tornado. Quando Valdemar colocou o garfo na mesa pela última vez e dobrou o guardanapo com aquela calma de sempre, Eduardo se inclinou levemente para a frente. Seu Valdemar. A voz estava diferente, sem a firmeza do empresário, sem a emoção contida do reencontro. Era só a voz de alguém falando uma verdade que havia esperado décadas para ter o destinatário na frente. Eu precisava que o senhor soubesse uma coisa. Valdemar olhou para ele. Cada vez que eu tomei uma decisão difícil nessa vida, quando quis desistir, quando a conta não fechava, quando a coisa ficou pesada demais, eu me lembrava de uma cena. Uma só. Eduardo parou. Respirou. A senhora Conceição colocando aquela travessa no centro da mesa lá fora, com todo mundo ao redor, e dizendo que comida boa era aquela que chegava sem ser pedida. E sua voz ficou mais fina nessa parte, mas ele não desviou o olhar. Eu construí esse restaurante tentando ser isso. Tentando fazer o que vocês dois faziam sem nem perceber que estavam fazendo. Valdemar ficou olhando para Eduardo por um longo momento. E então, com aquela voz grave e tranquila que havia atravessado aquela noite inteira sem se perder, disse: Ela sabia, sabe? A Conceição sabia que o que ela fazia importava. Ela só nunca precisou que ninguém confirmasse. Uma pausa pequena. Era assim que ela vivia. Sem precisar de plateia. Eduardo assentiu devagar, com o queixo levemente trêmulo que ele não tentou esconder dessa vez. Foi Beatriz quem se aproximou da mesa naquele momento. Não para servir, não para recolher, mas porque havia algo que ela precisava dizer e havia esperado a noite inteira pelo momento certo. Ela parou ao lado da mesa, com as mãos entrelaçadas na frente do corpo e olhou para Valdemar. Seu Valdemar. A voz saiu mais firme do que ela esperava. Eu trabalho aqui há 2 anos. Já atendi centenas de pessoas nesse salão. Ela parou um segundo. Nunca vi ninguém entrar por aquela porta e fazer esse lugar ficar melhor só de estar aqui. Valdemar olhou para ela, com aqueles olhos que enxergavam tudo sem julgamento. Obrigado por ter ficado, ela disse. Simples, direto. Era tudo.
Valdemar se levantou da cadeira devagar, o mesmo movimento de sempre, apoiando as mãos na mesa, erguendo o corpo com aquela dignidade quieta que não pedia ajuda, mas também não recusava. Ficou de pé, olhou ao redor do salão uma última vez. As mesas, os quadros, a luz quente, as pessoas, e havia naquele olhar uma despedida que era também uma chegada. Como quem finalmente vê um lugar que existia só na imaginação e descobre que era melhor do que havia sonhado. Eduardo se levantou junto. Deixa eu te acompanhar. Não precisa, menino. A palavra saiu com todo o afeto do mundo. Eu sei o caminho. Mas Eduardo foi mesmo assim, porque havia coisas que a gente faz não porque precisa, mas porque quer fazer. Porque precisa fazer. Porque se não fizer, vai carregar o peso de não ter feito. Theo saiu da cozinha quando viu Valdemar se encaminhando para a saída. Ficou de pé no corredor, com o avental, as mãos ao lado do corpo, e quando Valdemar passou por ele, os dois se olharam por um segundo, que disse mais do que qualquer conversa longa conseguiria dizer. Valdemar colocou a mão no ombro do chefe uma última vez. O mesmo gesto anterior, mas agora com um peso diferente, de encerramento, e seguiu em frente. Rogério estava perto da saída. Estava diferente. Não era só a postura. Era algo mais profundo, como quando uma pessoa passa por uma coisa que muda o lugar de onde ela olha para o mundo e você consegue ver isso no rosto mesmo sem saber nomear. Ele não foi ao encontro de Valdemar. Ficou onde estava e esperou. Valdemar parou na frente dele. Os dois ficaram se olhando por alguns segundos, sem drama, sem resíduo de raiva de um lado, sem excesso de culpa do outro. Apenas dois homens num momento que os dois sabiam que não voltaria. Cuida bem desse lugar, Valdemar disse, e das pessoas que entram por essa porta. Uma pausa. Você não sabe a história de ninguém. Lembra disso? Rogério assentiu, uma vez, com o peso de quem está gravando cada palavra no lugar certo. Valdemar estendeu a mão. Rogério a pegou com as duas mãos, não como cumprimento, como gratidão, e não conseguiu dizer nada. Mas o rosto disse, e Valdemar viu, e foi suficiente. Na porta, Beatriz esperava. Ela havia chegado lá antes dele, sem que ele pedisse, porque havia aprendido naquela noite a antecipar o que aquele homem precisava, sem que ele precisasse pedir. Segurou a porta aberta com um sorriso que tinha lágrima em cima, mas estava sorrindo mesmo assim, que é o tipo de sorriso que só acontece quando a emoção é grande demais para caber numa expressão só. Valdemar parou na frente dela. Tirou do bolso da camisa um bilhete dobrado, pequeno, papel simples, dobrado 2 vezes, e colocou na mão dela com cuidado. Ela olhou para o bilhete, olhou para ele. Pode abrir depois, ele disse, quando o movimento acabar e o salão estiver quieto. Um sorriso pequeno. Esse tipo de coisa pede silêncio. Beatriz fechou a mão sobre o bilhete e não conseguiu falar. Acenou com a cabeça, que era tudo que tinha para dar naquele momento. Valdemar saiu. A noite lá fora estava quieta, aquela quietude de cidade grande que nunca é silêncio de verdade, mas que às vezes, em determinados momentos, parece. Ele parou na calçada por um instante, de costas para o restaurante, a cidade aberta na frente, o passo que ainda não havia começado, mas já sabia para onde ia. Eduardo ficou na porta observando. Theo parou ao lado dele. Rogério um passo atrás. Beatriz com o bilhete fechado na mão. Valdemar andou, com o mesmo passo com que havia chegado. Tranquilo, sem pressa, sem precisar provar nada para ninguém. E foi diminuindo na calçada até dobrar a esquina e sumir, como se o bairro tivesse simplesmente o recebido de volta. O salão ficou em silêncio por mais alguns segundos. Depois, Beatriz foi até uma mesa vazia, sentou e abriu o bilhete. A letra era firme, inclinada para a direita, do tipo que aprende na escola antiga e não esquece mais. Tinha a receita, ingredientes, modo de preparo, cada detalhe escrito com a precisão de quem conhece cada passo de cor.
E no final, abaixo de tudo, separado por uma linha, havia uma frase, só uma. O tempero mais importante em qualquer prato é saber para quem você está cozinhando. O resto, qualquer um aprende. Beatriz leu uma vez. Leu de novo. Dobrou o bilhete com cuidado, guardou no bolso do avental e ficou olhando para a mesa vazia onde Valdemar havia sentado. Semanas depois, o almanara colocou uma placa pequena naquela mesa, discreta, de madeira, com letras simples. E todo cliente que sentava ali e perguntava o que era aquilo, ouvia uma história que não estava em nenhum cardápio, não estava em nenhuma parede, não estava em lugar nenhum, além da memória de quem havia estado lá naquela noite. A história de um homem simples que entrou por uma porta que tentaram fechar para ele, que pediu o prato mais caro não para provar que podia, mas para honrar uma mulher que havia ensinado que comida boa não tinha preço, tinha intenção. E o restaurante nunca mais foi o mesmo.